Bom dia a todos, sou o professor Marco e vamos iniciar estas aulas digitais que penso que foi talvez uma das ferramentas que eu consegui encontrar para nós tentarmos minimizar toda esta situação. Espero que estejam todos bem e vamos iniciar, neste caso, os recursos naturais, que seria a matéria que nós iríamos iniciar no terceiro período. Vocês e no vosso manual, eu depois vou deixar este vídeo na plataforma, no Teams, para vocês poderem visualizar também e poderem seguir juntamente com o manual que vocês têm. Neste caso está na página 104 e 105, os maiores produtores de alguns recursos minerais, que vocês depois podem analisar. Eu agora queria exemplificar aqui com o caso da China, que é um dos produtores de vários recursos minerais. Como vocês podem visualizar, tem bastantes e variados. Neste caso, a China, ao ser produtor de vários recursos minerais, isto está relacionado com a grande dimensão e a diversidade do território chinês e também, e especialmente, a sua industrialização, que neste momento, como vocês todos sabem, apresentam os níveis maiores a nível mundial. Também o crescimento no espaço urbano também veio destacar a China como maior produtor de recursos minerais, não é? E o crescimento nas suas exportações derivado à industrialização da China. Depois vocês têm também a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, Rússia e o Brasil, que também são outros produtores, grandes produtores de recursos do subsolo. Mais uma vez porque também têm territórios extensos, né? São territórios muito grandes e ricos em minerais. Outra situação que também é necessária para ser, não é só suficiente ter um extenso território, mas também a própria tecnologia que permite, digamos, retirar muitas vezes esses minerais, esses recursos do subsolo, que se não for com uma tecnologia muito avançada não o conseguem fazer. Nomeadamente a nível do petróleo, a grande profundidade, especialmente no Canadá, que retira, digamos, o petróleo de uma maneira mais tecnológica, e tem que ter essa tecnologia para o conseguir fazer. Depois vocês têm aqui o exemplo de uma mina de carvão na Índia, não é? Como devem calcular, as, as regras de trabalho não são iguais na Índia e também em Portugal e noutros países que, digamos, requerem, digamos, um conjunto de regras de segurança muito mais rígidas. Vocês têm aqui o caso de países como o Chile, a Índia, a África do Sul, a Arábia Saudita, entre outros, são os primeiros produtores, né, de vários recursos minerais, e em parte porque também têm maior competitividade nos mercados mundiais, né, derivado aos baixos custos de produção que são devido, né, especialmente à grande oferta de mão de obra barata, né, e a menores exigências de proteção ambiental e segurança no trabalho, como devem calcular. Um exemplo disso foi o que aconteceu no Chile há alguns anos, onde houve um conjunto de mineiros que ficou soterrado, derivado a as minas não terem os sistemas de segurança que, por exemplo, têm em Portugal, não é? E só tinham uma entrada, essa entrada ficou bloqueada e tiveram que furar para conseguir retirar os mineiros. Vocês aqui têm a produção de minério de ferro em forma aberta no Cazaquistão, não é? Se repararem, isto aqui eles vão retirando o minério à medida que digamos, que vão escavando, como por exemplo o que aconteceu também nas minas ali de São Domingos, ali ao pé de Mértola, não é? E no caso da mina de São Domingos, não se vê assim porque a água entretanto ocupou toda a área, digamos, que tinha sido retirada do minério. A extração de recursos minerais tornou-se muito intensiva com a industrialização dos países desenvolvidos, né, especialmente estes, né, porque eles precisam destes minerais especialmente para produzir e para serem utilizados como alguns componentes na indústria.
pronto, e não só na indústria, mas em vários, até na agricultura. E desde meados do século XX essa extração intensificou-se ainda mais, né, porque houve um aumento da procura que foi motivada devido à explosão demográfica, né, como vocês estão lembrados, derivado ao elevado número da população e à expansão também da indústria, né, desde a Revolução Industrial, desde o aparecimento da máquina a vapor, e a competitividade comercial também de vários países produtores, né, que começaram a competir entre eles, e a inovação tecnológica. Pronto, aí, digamos, foi essas quatro as razões principais. A nível dos recursos do subsolo, pronto, vocês já sabem, mas vamos falar aqui, uns são especialmente derivados para a indústria, para a construção de edifícios e infraestruturas e para a produção de energia. Para isso, esses recursos são ou minerais metálicos, no caso aqui do minério de ferro, minerais não metálicos, por exemplo, como o diamante, não tem componentes metálicos, os minerais energéticos, como por exemplo o carvão, e rochas para fins industriais, como o calcário, não é? Como vocês veem aqui também o mármore, especialmente vocês sabem que normalmente são utilizadas em cozinhas e em chão e para fins ornamentais. Nós temos também temos rochas muito ricas aqui em Portugal. Uma delas é o cianito, é um dos granitos que são utilizados em cozinhas e em chãos, em chão, que é um cianito muito caro, que ele existe ali na Serra de Monchique. Pronto. A nível de produção e consumo de petróleo e do gás natural, vocês podem também visualizar assim, aqui neste PowerPoint, que a maior parte dos países da Europa e o Japão importam grande parte e a totalidade do petróleo e gás natural que consomem, apesar de neste momento nós sabermos que, derivado esta situação do coronavírus, grande parte da produção de petróleo neste momento está em stand-by, já existem grandes dificuldades em armazenar o petróleo que é produzido. Vocês têm aqui, no caso aqui dos Estados Unidos, é um grande produtor, é um dos maiores importadores, apesar de ser produtor, ele importa em imensa quantidade, digamos, de recursos, não é? Porque tem um elevado consumo e pretende também preservar parte das suas reservas, em vez de as gastar, ele prefere importar de outros países onde o petróleo é mais barato e continua com as suas reservas. Ele também neste caso, como vocês podem visualizar aqui, ele também acaba por ser exportador também em parte, mas depende da situação geoestratégica e geoeconómica do momento. Aqui vocês têm a produção e consumo de principais fluxos comerciais de petróleo. Depois podem analisar isso no manual na página 108, 109 e 110. O Médio Oriente, o Norte da África, Nigéria e Angola também têm produção de petróleo e gás natural. E apesar de terem um baixo consumo, né, neste caso tem um excedente energético porque tem pouca indústria, digamos, não está a parte urbana não está muito desenvolvida e daí que eles exportam grande parte da sua produção e uma parte também vem para Portugal como gás natural. A produção, consumo e principais fluxos comerciais de gás natural, vocês conseguem visualizar aqui também, né? Na América Latina, vocês conseguem ver que a Venezuela, destaca-se aqui a Venezuela e o Brasil, que exportam uma boa parte do petróleo e gás natural. Algumas das reservas foram encontradas até há pouco tempo, não é? E, neste caso, o consumo é inferior à produção. Mais uma vez, porque tem a ver com o desenvolvimento destes países, que são países ainda em desenvolvimento. Daí que tem um excedente energético e que é, digamos, utilizado para outros países.